Então, falar sobre as finanças do clube, né? Quanto que anda aí as dívidas de curto prazo? O Fluminense já tem planejamento aí para voltar ao auto trabalhista? Como é que vai ser esse parcelamento? O balancete se falou em redução de dívida na casa dos 40, 45 milhões, o superávit também, mas também acusou mais uma vez o déficit com os esportes olímpicos. Queria saber se também já tem alguma ação da diretoria. Caiu o áudio. Caiu o áudio, Pedro. Perdão, voltei aqui. Olha, queria saber se já tem alguma ação da diretoria para minimizar aí os efeitos desses prejuízos aí dos esportes olímpicos. Abordar as finanças de uma forma geral também, por favor. Ok, bom dia, Pedro. Bom dia, saudações aí. As dificuldades continuam imensas, mas a gente vem fazendo um trabalho de resgate, de recuperação e pagamento da dívida, como vocês sabem. Vou dar um exemplo. Na semana passada, não sei se vocês se recordam, mas nós estávamos sendo cobrados na FIFA pelo Samorim, aquele clube que o Fluminense teve uma filial na Eslováquia, né? O Samorim cobrava 1.600.000 euros a nós daquela parceria construída há duas gestões atrás. Nosso departamento jurídico entrou em ação, fez uma excelente defesa, mas, mesmo assim, nós conseguimos reduzir o pedido do Samorim, que era de 1.600.000 euros, mas fomos condenados na semana passada a pagar 536.000 euros pela FIFA, tá? Que é quase um mês de folha do nosso departamento de futebol. Temos 40 dias para pagar ou tentar um parcelamento, sob pena de ficarmos impedidos de realizar transferências de jogadores, sob pena de perdermos pontos, como o Cruzeiro perdeu no Campeonato Brasileiro. Então, só de dívidas FIFA, que são dívidas de curto prazo, porque a execução na FIFA é no coração do clube, que é pontuação e transferência de jogador, nós temos para lá de 40 milhões de reais. Já pagamos um bom pedaço. As compras que a gente fez, Michel Araújo e Pacheco, estão integralmente pagas, ou seja, as compras de jogadores feitas na nossa gestão estão totalmente quitadas, né? Mas ainda quitamos uma outra dívida da compra daquele goleiro De Amores também, com o Boston River. Era uma dívida na FIFA, nós quitamos de cerca de, sei lá, 500 ou 600 mil dólares, que já tinha multa, juros, enfim. E estamos pagando a dívida do Independente Del Valle ainda, que é uma dívida gigantesca, que é a compra do Sornoso e do Orejuela. Ainda faltam aí uns quase 3 milhões de dólares a pagar dessa dívida, tá? Que são quase 50% de um ano de folha do nosso departamento de futebol. Mas, repito, por que estamos pagando? Para não vermos o nosso clube perder pontos ou ficar impedido de fazer transferência. E aí, para que o torcedor entenda, eu tenho que tirar dinheiro do caixa, ao invés de investir dinheiro, eu estou pagando jogadores que jogaram e compras que aconteceram há 4 ou 5 anos atrás, né? Então, essa é uma dívida recente que acabou de bater na nossa porta. Toda a premiação que a gente recebeu da Libertadores foi bloqueada por dívidas trabalhistas, né? De jogadores que jogaram em 2010, 2011, 2012. Né? Então, a situação ainda é muito difícil, mas, mesmo assim, mesmo com a pandemia, mesmo com a perda de receitas, mesmo sem a questão do público nos estádios, que, obviamente, a gente perde receita com isso, com tudo isso, a gente vem sobrevivendo. O ato trabalhista, a gente cumpriu integralmente, ele encerrou o prazo, na verdade, a gente não foi excluído, e agora existe uma discussão técnica, porque a lei da SAF permite que o parcelamento da dívida seja feito em 6 anos. Ainda não há entendimento do Tribunal Trabalhista se vai permitir em mais 3 ou mais 6, e, diante disso, até respondendo também, eu sei que o Toledo ia fazer essa pergunta, aproveito e respondo a você e a ele, que eu sei que o Toledo gosta muito desses assuntos de finanças, enfim. A gente está em discussão técnica, aguardando um posicionamento do Tribunal do Rio de Janeiro. Vocês já devem ter visto aí que, recentemente, o Vasco foi executado em toda a sua dívida trabalhista de 93 milhões. Por quê? O que diz a regra atual? Se você apresenta um plano de pagamento e o seu plano não é aceito,
toda dívida entra em execução no dia seguinte. Aí o clube engessa de vez e fica asfixiado. Então, nós estamos estudando, já há 2 meses a gente faz reuniões periódicas para decidir o caminho que nós vamos tomar com relação ao ato. Com relação ao balancete, a gente realmente reduziu o passivo em mais 45 milhões, isso é em pagamento de dívida direta e negociações que a gente vem fazendo, especialmente com a PGFN, e aí, quando eu falo da PGFN, eu entro na tua parte que você me pergunta sobre como a gente mitigar o déficit que a gente tem hoje nos esportes olímpicos do clube. A gente vem negociando uma transação tributária e, possivelmente, aqui não é uma promessa, a gente, até o final do ano, vai conseguir as nossas CNDs, e aí eles têm alguns projetos já pré-aprovados de recuperação dos esportes olímpicos, como eu já disse aqui algumas vezes, para que com esses projetos, que, repito, não servem só para os esportes olímpicos, nós temos também projetos em andamento de lei de incentivo que depende da CND, também para o clube, para o próprio departamento de futebol, mas com as CNDs a gente acredita que a gente vai mitigar esse risco sim, e a partir de 2022, no mínimo, a gente vai equacionar essa conta e zerar esse prejuízo que a gente vem tendo, também muito em razão da paralisação das atividades no clube. Você que acompanha o dia a dia do clube e outros jornalistas aqui também, sabe que uma das grandes fontes de receita daquele departamento são as escolinhas. E com o clube fechado por 7 ou 8 meses, as escolinhas simplesmente sucumbiram, todas elas, de futsal, enfim, vôlei, basquete, judô, enfim, todas as escolinhas que geram uma boa receita para o clube ficaram paralisadas porque não tinha aula, não tem aluno, não tem receita. Então, a gente acredita aí também que com o retorno das atividades a gente possa mitigar isso. Mas as finanças ainda são o nosso calcanhar de Aquiles. Mas, como eu te falei, o nosso trabalho é para tornar o clube autossustentável. Pagando dívida, abre fluxo, e atrai investidores, atrai pessoas que olham a recuperação da instituição. E é por isso que a gente vem tendo conquistas como essa que eu acabei de anunciar, de um patrocínio master específico para as divisões de base do Fluminense. Good.